capacitou a cumprir a sua carreira, cumprir cabalmente o ministério que ele recebeu do Senhor, a carreira que lhe foi proposta. Agora nós vamos tomar um outro exemplo. Eu creio que isso é muito importante, irmãos, porque os aspectos desses exemplos que estou estudando com os irmãos e que ainda iremos estudar são práticos. Demonstra a nossa realidade do dia a dia, os conflitos que vivemos. Porque os conceitos que nós temos para viver a vida cristã celestial de maneira elevada são conceitos estritamente bíblicos. Ok? Os conceitos que nós temos são estritamente bíblicos. Então ele vai criticar a religião, no sentido que a religião não tem uma realidade espiritual. Então muitas pessoas ficam repetindo coisas a respeito de Deus, mas não têm um comportamento que equivale a uma vida espiritual. São orgulhosas, são prepotentes, são hipócritas, mas proclamam Deus, mas de uma forma bíblica, de uma forma de palavras mortas, e não em palavras vivas, como quem nasceu de novo e tem maturidade espiritual. Nós temos que ser cuidadosos. Nós não temos que ler o livro do Steve Jobs ou de outros aí que para este mundo tiveram uma grande projeção de sucesso para nós aprendermos princípios e aplicá-los à nossa vida. Nós não temos estes homens como referência. Você não precisa gastar um segundo da sua vida para ler a biografia desses homens que o mundo admira, que o mundo está aos seus pés, para você conhecer o que é uma vida de sucesso. Não é uma vida de sucesso que nós buscamos. Nós buscamos uma única vida. Nós, filhos de Deus, não procuramos uma vida de sucesso. Veja, qual a leitura de sucesso que o mundo faz? Nós não procuramos essa. Nós podemos tê-lo, depende de Deus. Mas nós não procuramos. Quando temos maturidade, o que nós procuramos é encher-nos do Espírito Santo. É nos transformar cada dia com as fraquezas, com os ataques, com os dardos inflamados das pessoas que nós mais amamos na imagem e semelhança de Cristo. O nosso sucesso já foi quando nascemos de novo. E o nosso sucesso é todo dia quando eu forjo Cristo em mim, ou Cristo forja-se em mim e eu nele. É uma vida espiritual. Quando eu me aproximo, quando eu me encho do Espírito Santo, porque o sucesso é o novo nascimento, e esse novo nascimento é na família de Deus, é na comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Não tem sucesso maior que esse. Aí depois a gente começa a ter um amadurecimento espiritual. E é isso que eu desejo para todos aqueles que me escutam, que a gente está reproduzindo aqui o que o Espírito Santo pede, com apoio dos preletores, ao atingir a nossa rede social. E participe da nossa rede social, participe da nossa academia, do canal YouTube e compartilhe isso, que pese que o inimigo vai atacar todo o nosso projeto, como ataca constantemente, inclusive, às vezes, chegando a usar esse meio de comunicação, procurando afetar as pessoas que procuram se aproximar de nós. Isso faz parte da luta, da guerra espiritual. Não se constranjam com isso. Uma única vida. Nós buscamos Cristo. Nós buscamos ganhar a Cristo e ser achado em Cristo. Nós buscamos Ele como nosso padrão, como nossa vida, como nosso tudo. Então, o nosso padrão não é terrenal, é celestial. Isso é um conflito, porque a nossa alma, a nossa carne, melhor assim,
A nossa carne, o velho homem que ainda está presente em nós, ele busca tudo aquilo que ofende o caráter de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus. Há uma guerra dentro de nós. Tá Paulo vendo? Há uma guerra dentro de nós. Ele vai falar agora do Paulo, é a guerra que existe dentro de qualquer filho de Deus. Porque o filho de Deus, ele nasceu da carne, ele é carnal, mas ele nasce com Cristo no espírito. Então é uma briga da carne com o espírito. E é uma briga todo dia, pelos ataques, pelo espinho na carne, pelo ego. E nós temos que morrer para esse nosso ego da vida natural. Nós temos que morrer para essa carne, para os prazeres da carne. Não quer dizer que nós não tenhamos esses prazeres ou que nós não façamos o que Deus quer que a gente faça através do Espírito Santo nos valores do mundo. Nós podemos fazer, desde que o Espírito Santo tenha consentido isso, tenha sugerido, tenha guiado para isso. Como casar, como ter filhos, como ter negócios, como fazer viagens, mas tudo sobre o governo de Deus, sobre o governo do Espírito Santo, e não o nosso ego, e não pelo um prazer carnal. Isso não pode nos guiar. Não que nós não podemos ter prazeres carnal. Comer o necessário, beber o necessário, guiados pelo Espírito Santo. chama essa guerra, ali em Gálatas capítulo 5, ele chama uma guerra de trincheiras. Nós estamos em uma terrível guerra, em uma grande batalha entre a carne e o espírito. Andar no espírito e não satisfazer os desejos da carne. Porque a carne e o espírito militam. Então nós temos que ter clara consciência destes fatos dentro de nós. E aí você vai caminhando a sua vida do ponto de vista natural, e os conflitos surgem, as lutas surgem, e nós sofremos. Mas o cristão, ele não é como o ímpio, que sofre. Veja, as circunstâncias aparecem, nós temos conflitos, nós temos tristeza, nós temos sofrimento, e agora ele vai dizer qual que é a diferença deles, do ímpio religioso e do filho de Deus verdadeiro. Porque a vida do ímpio é sofrer sem propósito, sofrer como consequência natural da sua vida, daquilo que ele. O ímpio é um sofrimento da vida natural. E para o filho de Deus? É. O cristão não. Sofrimento na vida do cristão é didático. O cristão sofre quando ele vive na prática do pecado. Se ainda o pecado é cultivado, é praticado, o cristão vai sofrer. Aí o Senhor vai usar o agulhão, o Senhor vai usar circunstâncias, ele vai usar o sofrimento como um instrumento de transformação e o propósito. Porque essa que é a diferença. Quem vive uma vida natural, seja o religioso, o ímpio, o ateu, é a vida natural. Ele sofre e ele não aprende nada. Já o Filho de Deus, não quer dizer que ele seja perfeito. Ele tem processo de aperfeiçoamento. Mas ele, quando inclina para a carne, o Espírito Santo vai dar consciência. E ele vai ficar triste. Ele vai sendo corrigido para não inclinar para a carne, não inclinar para o ego e perceber o inimigo, que são os dardos inflamados, que vem do próprio cônjuge, que vem dos filhos, que vem dos amigos próximos, dos amigos de trabalho, etc. Essa é a diferença. Vamos ver depois esse vídeo, tá lá na playlist do Luiz Fontes e também tá lá na nossa playlist dessa live, né? Onde vocês podem acessar. O sofrimento no cristão que vive na prática do pecado é levá-lo ao arrependimento. O cristão também sofre por causa do seu ego. O ego que não converte, que não se rende,
que não quebranta, que o torna altivo, soberbo. Então Deus vai usar o sofrimento para poder quebrantar este coração.